Ainda em pé, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 23. Nós vamos ler no verso 14, que diz assim: 3 vezes por ano, vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isto na época determinada do mês de Aviv, pois neste mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por tudo e por esse tempo de liberdade que temos para te oferecer o nosso culto. Nesse momento nós oramos pelas nossas crianças, continue a abençoá-los, a cada professor, a cada pequenino e pequenina, derrame de boas notícias no coração de todos eles, Senhor, e que eles cresçam em estatura e graça perante o Senhor. E continue conosco. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração e fale conosco, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. 3 vezes por ano, os israelitas foram convocados para celebrar a Páscoa, para celebrar a festa das semanas, Pentecostes, e para celebrar a festa de Tabernáculos. A partir da libertação do Egito, passaram pela gratidão da provisão das primeiras coisas, porque não adianta nada ter somente as primeiras colheitas e não ter as últimas, aí você comeria só um momento do ano. Era então a combinação de peregrinação, comunhão, ofertório, dieta também e festa, repetidos anualmente. E nessa repetição, os israelitas exercitavam e continuam a exercitar os valores fundamentais que regem a sua fé, que regem a sua existência. Mais que isso, não era só um exercício. Era um ato e é um ato de obediência, pois foi uma ordem de Deus, não foi alguém que inventou essa história. E nesse contexto, então, baseado nestas festas iniciais, primárias e nos seus procedimentos, é que juntamente com cristãos espalhados por todo o globo, que nós temos hoje a condição de celebrar também a nossa quaresma, a nossa festa, o nosso momento profundo de devoção a Deus pelo que Ele fez nessa ocasião, historicamente, que nós vamos tentar interpretar aqui hoje. Isso é parte, essa nossa quaresma é parte do que nós chamamos do calendário litúrgico. O calendário litúrgico é basicamente a associação de datas centrais do cristianismo ao calendário regular. Só isso. Por exemplo, em dezembro, você lembra que nós temos o Natal, então no calendário litúrgico nós associamos aquela época ao advento, às profecias, à chegada do rei, ao nascimento de Jesus. Em abril nós celebramos a Páscoa, associaremos então 40 dias antes desta data, nesta caminhada, nessa estação chamada Quaresma. Em seguida, 50 dias depois da ressurreição, conforme aconteceu lá na época de Jesus, veio o derramar do Espírito. Então nós entraremos na celebração da estação de Pentecostes. Então o calendário litúrgico é simplesmente, meus irmãos e irmãs, uma forma didática. Uma forma didática para nós estudarmos, revisarmos, revivermos a vida de Cristo. E por que a vida de Cristo? Porque a vida de Cristo é a centralidade da nossa fé. Tudo está nele, tudo se resume nele. Então, com essa forma didática, eu reviso do nascimento ao ministério, à vida, à ressurreição e ao desdobramento da ressurreição, que foi o derramar do Espírito e o nascimento da igreja. Então, no calendário regular, enquanto a sociedade vai viver essas celebrações, e você também vive parte delas, nós expandimos o seu significado espiritual, além do Papai Noel, além do coelho e além das colheitas. E eu louvo a Deus, meus irmãos, aqui numa nota pessoal, que já faz mais de 4 anos que estamos aqui celebrando dessa forma, e hoje eu fico muito feliz em ver vários pastores por aí, usando das mesmas linguagens, do mesmo procedimento didático. Isso me alegra muito, eu não tenho dúvida que isso vai crescer cada vez mais na nossa terra brasileira.
Quando nós então falamos de quaresma, desses 40 dias, a palavra que tem que estar na sua mente é simples: 40 dias associado a quaresma. Quaresma igual a 40 dias que antecedem a Páscoa. Mas por que 40 dias? Por que não pegaram 60 dias? 40 dias pelo uso da Bíblia, do número 40. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós temos no início da Bíblia, no livro de Gênesis, 40 dias de julgamento, quando foram 40 dias de chuva na época de Noé. Nós temos na Bíblia, no livro de Êxodo, 40 dias de revelação. Moisés ficou diante de Deus e permaneceu por 40 dias e 40 noites. 40 dias foi o número que os espiões de Israel ficaram na terra para espionar a terra e levar o relato a Moisés. Foi 40 dias de missão. 40 dias depois que o profeta Elias teve todo aquele encontro maravilhoso, quando desceu o fogo do céu e ele ficou deprimido e com medo, e ele fugiu, e ele então é encontrado por Deus, que chega para ele e diz: meu amigo, não adianta chorar, não adianta achar que você é o único servo de Deus que sofre na vida, como nós fazemos, vá de volta à sua briga, ao seu bom combate. E a Bíblia diz que ele comeu uma comida dada pelo Senhor e viajou 40 dias até chegar no Monte Horebe. 40 dias foram 40 dias de preparo que Jesus teve, cheio do Espírito Santo. Ele foi levado não para comer, mas foi levado para jejuar. E ficou 40 dias no deserto em jejum, então 40 dias de preparo. Por isso, então, portanto, 40 dias nos falam sobre períodos na Bíblia: julgamento, revelação, missão, retorno e preparo. E nessa estação aqui no púlpito, iniciando hoje, nós vamos refletir sobre a vida de Jesus, como disse, a centralidade de Jesus em um evangelho, o evangelho de Marcos. Então, se você tem um evangelho para ler nessa quaresma, eu te encorajo a ler o evangelho de Marcos. Pois o evangelho de Mateus e Lucas está sendo estudado aqui, iniciou hoje aqui na igreja pela manhã, na nossa classe dominical, todos os domingos às 9h30. Nas quartas-feiras estudaremos o evangelho de João. Então, nessa quaresma, nós estamos te dando a oportunidade de estudar os 4 evangelhos, à medida do seu interesse e disponibilidade. Começando então com Marcos. Marcos, primeiro evangelho a ser escrito. Um autor, alguém que representa superação, resiliência, conserto, aquele que não para depois de errar. João Marcos, o seu nome, ele foi companheiro de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, não aguentou o tranco e pediu para sair. Tendo pedido para sair, quando chega a segunda viagem missionária, Paulo está lá se preparando com Barnabé e vem o João Marcos: eu quero ir de novo. Ele fala: comigo não, meu, se você furou uma vez comigo, você não anda mais do meu lado. Foi literalmente isso, meus irmãos. E aí ele prossegue, então, João Marcos com Barnabé, Paulo toma o seu outro caminho. E este, então, parece ser a vida deste jovem que, tendo um desejo de seguir a Cristo, por algum motivo que não conhecemos, dá uma pausa, depois retorna, e posteriormente nós acreditamos que ele se torna, então, um discípulo de Pedro, de quem ele ouviu, de quem ele leu as informações que ele editou no seu evangelho. Então, apesar de na sua Bíblia você ter Mateus, Marcos, Lucas e João, essa não é a ordem em que eles foram escritos. O primeiro evangelho a ter sido escrito foi desse jovem que pediu para sair, mas que depois voltou e que sentou-se aos pés de Pedro e que escreveu o primeiro evangelho. Ele, então, neste evangelho, parece que ele está sempre com pressa. Ele não fala absolutamente nada de advento, de profecia, de nascimento, de Belém, nada. Ele já começa com Jesus em ação. Ele começa com as boas notícias em ação. Então, esse evangelho, ele prefere falar muito mais do que Jesus fez, ao invés do que Jesus disse. E se o primeiro evangelho traz para mim e para você, hoje, o que os primeiros leitores receberam sobre alguém, sobre o que fez alguém, além do que disse, tem que ter uma pergunta: por quê? Por que ouvir primeiro o que ele fez, mais do que o que ele falou? E aí, para você entender isso, você tem que entender o contexto. O contexto é provavelmente Roma, cenário de perseguição, cenário daquela época do imperador Nero, conhecido quando em 64... a acusação é que ele deve ter colocado fogo em Roma e aí culpou quem? Os cristãos. Nos faz imaginar, então, você vivendo naquela época, sendo acusado pelo imperador,
não somente sendo acusado, mas para você ter uma ideia, registros históricos nos diz que naqueles momentos cristãos eram cobertos com pele de animais, soltados aos cachorros selvagens para serem comidos e devorados publicamente. Era uma época que muitos cristãos foram crucificados, era uma época que muitos cristãos se tornaram em tochas humanas para iluminar a noite como um espetáculo do poder do imperador. Então, se você está nessa agonia, o que você pede, o que você busca na agonia? Na agonia, nós buscamos um caminho rápido para sair da agonia. Ninguém quer teoria na hora da agonia. É como você imaginar doente e vocês procuram um remédio e você ouve sobre um remédio que vai tirar a sua dor. Você vai querer ficar lendo bula, fazendo pesquisa científica? Não. Alguém fala para você, você toma o fulano de tal, você toma e aí você quer a melhora rápida. Na agonia, na pressão, nós queremos um imediato, nós queremos uma solução. Se você estiver endividado e para ser uma chance de você pagar a sua dívida, você não vai se interessar pelos que a gente chama de os small prints, as letras pequenas dos juros, de como você simplesmente vai querer, recebo o dinheiro logo, eu quero pagar essa dívida, eu quero me livrar dela. Na agonia eu quero uma resposta rápida. Diante, então, de um sofrimento, as pessoas buscavam, obviamente, uma resposta para como eu vou enfrentar, por exemplo, se eu for chamado para ser o mártir no próximo espetáculo do imperador. E é muito interessante que, como paralelo, é por isso que essa pregação imediatista de prosperidade interessa muitas pessoas. Porque na pregação da prosperidade imediatista é assim, vem para Cristo e Ele vai pagar suas dívidas, te dá um carro novo, te dá uma casa, te dá tudo o que você quiser. Se não é casado, um marido, uma esposa, vai ficar maravilhoso. E quem não quer? A torcida inteira do Flamengo e dos outros times levantam a mão nessa hora. Isso aqui não é Flamengo, tá vermelho e preto, é Liverpool. Então, se você entende que cristão em Roma vivia diante dessa perseguição, dá para a gente entender que eles não estavam muito interessados nessa hora em tratados teológicos. Porque também, além disso, já havia um nas mãos. Já havia, naquela época, eles já estavam então ali transitando entre a aparição de Marcos, a carta de Paulo aos Romanos. Então, para os aventureiros teólogos, havia ali um material profundo que guia a nossa vida até hoje. Mas Marcos diz, não, vamos falar logo do que interessa. Vamos falar logo de como enfrentar esse drama da vida. Então ele vai falar de um Jesus batizado, um Jesus que chama seus discípulos, que designam eles apóstolos, que logo de início fala para eles, o negócio seguinte, pessoal, vocês vão receber aqui autoridade para expulsar demônios. Imagina se fosse a primeira pregação do seu primeiro discipulado. Você chega na igreja todo feliz, libertando, então a primeira bênção que eu vou te dar é a bênção do como expulsar demônios. Tem gente que passa uma vida inteira cristã sem nunca pôr a mão no endemoniado. Os primeiros discípulos foram comissionados como primeiro ato para ter autoridade para expulsar demônios. Eu te pergunto, por quê? Porque não tinha nenhum endemoniado lá? Ou porque talvez tivessem muitos? É interessante pensar nisso. Marcos vai e apresenta isso. Apresenta um Jesus que ora em solitude no deserto. Um Jesus que cura marginalizados, leprosos, paralíticos. Um Jesus que chama corruptos para segui-lo. Que vê um Levi no pedágio romano e fala, Levi, vem e segue. Este Levi chamado Mateus, que se torna também escritor de um outro evangelho. Marcos fala de um Jesus que acalma a tempestade, que anda sobre as águas e tantos outros feitos. Ele está sempre em ação, sempre fazendo o que motivou os primeiros leitores desse evangelho a ter então um relato vivo sobre os feitos do mestre. Porque essas notícias reverberavam de boca em boca. Jesus fez isso, que é muito mais forte do que Jesus disse. E por quê? Escreva isso no seu coração. Os feitos sempre serão mais importantes que as falas. Os feitos que são sustentados e impulsionados pela fé têm um poder ainda maior. E esse poder era necessário para esses primeiros cristãos repetirem os feitos de Cristo naquele cenário de perseguição, de morte e de dor. Então nós concluímos que o primeiro evangelho incentiva os seus leitores a agirem, a não ficar falando, a viverem, a imitarem o Senhor. E é aqui que eu quero fazer um paralelo com o cenário meu e seu e o nosso contexto. Presta atenção. Nós vivemos dias onde as palavras, o que eu digo, o que você diz, o que você ouviu, o que fulano falou, tem colocado as pessoas umas contra as outras.
É impressionante, em cada novo tema da sociedade, tem que ter divisão e briga. Não dá para todo mundo ouvir, ficar quieto e guardar a sua, tirar o que é bom, como a Bíblia diz, examinar tudo, retém o que é bom. A Bíblia não diz examinar tudo, toma um partido e saia para a briga. Ela fala, retenha o que é bom, viva o que é bom, e o resto que se exploda, literalmente. Porque não é parte minha ficar atacando você, nem você a mim. E nós vivemos isso. Qual é a bola da vez, por exemplo? Pós-carnaval, a bola da vez é o desfile da mangueira, o uso da mangueira do Evangelho de Jesus em seu enredo. O que resultou? Briga. E não estou aqui discutindo o sim ou não, o pró ou contra. O que resulta? Não, você tem que se posicionar. Não, você tem que se posicionar. Não, eu me posicionei, você não se posicionou. Não, e começa a ficar, pega uma palavra e vira um negócio. Agora é o coronavírus, é o próximo. Se você não enxergar o coronavírus como apocalipse, você não é de Deus, irmão. Você não é de Deus, porque nunca teve nenhuma doença, nunca teve nenhuma epidemia na terra. Essa é agora a verdadeira, então tocou a trombeta, é apocalipse. E já tem um bando de gente brigando, os caras só falta se matar, porque não é apocalipse, não é o fim, não é, Jesus vai voltar. Não é, e porque a gente pega uma palavra, a última agora é do álcool gel, né, Meirelles? Até o álcool gel, coitado. Ele entra, porque alguém pega uma palavra e começa o braço de ferro. Não, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra. E por aí vai. Nós vivemos dias onde as palavras, o que eu digo, o que eu disse, o que você falou ou ouviu, colocam umas pessoas contra as outras. Enquanto que, para nós, o nosso maior alvo deveria ser, a nossa missão absoluta deve ser viver o Evangelho, nos tornando intérpretes vivos da palavra. Intérpretes vivos. Atores atuantes da palavra, e não faladores simplesmente das palavras, não, mas gente que encarna, e isso se torna assim cada vez mais raro, e esse é o meu convite para todos nós nessa quaresma. Eu te convido então de maneira prática a pensar em um único item, uma única palavra, um único conceito dos evangelhos, e eu te peço, faz isso agora comigo. Pense em um único conceito do Evangelho que você reconhece que você deveria viver mais intensamente. Um item, uma palavra. Chame essa palavra na sua mente. Qual é o item? Qual é o nome dela? Qual é o rótulo dela? Por exemplo, nessa pregação nós somos lembrados então de ser mais do que falar. O primeiro Evangelho apresenta um Jesus que mais faz do que fala. Então a palavra poderia ser autenticidade. Que é a qualidade e condição de um caráter autêntico. O que fala e o que faz é a mesma coisa, não diferente. Então, se essa palavra ressoar no seu interior, escreva bem forte, em todas as redes, da sua palma da mão, faz aonde você quiser. Mas comece um esforço de agora até a Páscoa para evoluir na minha autenticidade como seguidor de Cristo. Comece fugindo das briguinhas, encarne a Cristo. Viva uma briga com você mesmo, em uma palavra. Em uma atitude, em um comportamento. E se você vencer isso, e pode vencer pelo poder de Deus, que ganho maravilhoso você terá. Para quem é casado, sabe bem o que eu estou dizendo aqui. Não importa quantos anos você tenha, hoje inclusive eu estou celebrando 23 anos de casado com a Cecília. Tem coisas que ela fala há 23 anos e eu ainda não mudei. Não vou confessar meu pecado para você agora. E tem também coisas que há 23 anos eu falo para ela. Então, uma palavra, uma mudança, pode representar um ganho muito grande. Imagine se alguém, por exemplo, como tentavam fazer com Cristo, fizeram conosco quando tentavam associar a Cristo a perguntas difíceis, com uma maneira inusitada, se chegassem então e perguntassem, olha que lindo, Senhor, nós precisamos pagar impostos? Jesus responderia, mas de quem que é a cara lá da moeda? É César. Então, ótimo, dê a César o que é de César. Qual é a palavra que se tira daqui? A palavra então, talvez, para o seu contexto, seria integridade. Integridade nos seus pagamentos, nas suas contas, nas suas dívidas, nos seus impostos. Então, talvez integridade seja o teu grande objetivo da quaresma. Outro exemplo. Diante de um cego de nascença, os discípulos perguntaram, mestre, fala aqui pra gente, quem pecou? E foi o pai ou foi a mãe? Por que esse cara está assim? Ele só pode ser fruto de alguém que pecou.
Causa e efeito. Jesus disse, ninguém, pelo amor de Deus, ninguém. Não foram seus pais que pecaram, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em outras palavras, um propósito. Qual seria a palavra? Julgamento. Julgamento do outro, não julgamento meu, porque quem gosta de julgar o outro é tão brando com si próprio. Então o julgamento talvez seja o teu caminho nessa quaresma para falar, eu quero tirar esse negócio da minha boca, do meu verbo. Irmão, se Jesus estivesse aqui hoje, tivesse uma página no Facebook, cada vez que ele colocasse uma dessas postagens, seriam guerras que aconteceriam. Porque cada um de novo tomariam os seus partidos, os falsos puritanos, geralmente policiais contra o pecado do outro, não aguentariam ouvir. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher chamada de adúltera. Se alguém não tem, oh, well done, welcome, vem, faça, é sua hora. Mas nós todos somos pecadores. Nesse contexto, então, se você se sente assim com honestidade, diante desse contexto do apedrejamento, a palavra seria condenação. Eu condeno pessoas, eu nem julgo, eu já condeno. Eu já não imito o que eu acho, eu já imito o que é, porque eu sou o grande santo do Senhor. Você pode então se concentrar nisso, nessa palavra, em não condenar, mas viver o exemplo de Cristo diante dos pecadores, dizendo, Senhor, faz de mim aquele que acolhe e encoraja o meu irmão a ir e não pecar mais. E não aquele que por acusar e condenar vai gerar mais um pecado no meu irmão, que é a vontade dele também de me matar, pois eu estou condenando-o. Pergunta então, nesse início, nessa introdução de série, qual é a palavra comportamento que você enfrentará nesta quaresma? Em nome de Jesus, meu desafio é só de apenas uma. E aos corajosos, uma palavra de precaução. Não vai além não. Se uma você encarnar, você já ganhou bastante. Mas se você tiver com muita fé e quiser fazer uma lista de 10, peça para sua esposa cobrar de você no final das contas. Pega essa palavra, encare-a com disciplina. O que significa? Significa olhar para ela todos os dias, e não no próximo domingo, quando vier para a igreja, eu repenso de novo nos meus exercícios espirituais, não. Encare-a com sinceridade, falando, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo. A oração que eu mais gosto de fazer para Deus é, Senhor, eu não consigo. Não consigo, Senhor, não consigo, mas não consigo, me ajude. Não consigo não significa continuarei fazendo, continuo buscando em Ti para dizer, me livre disso, mude a minha vida, não me faz envelhecer com erros crônicos, que com a velhice eles vão ficar cada vez mais enraizados, e eu vou falar, não, é isso mesmo, não é isso mesmo. Enquanto há fôlego de vida, como o Sérgio nos lembrou nesta manhã, há chances não só para adorar, mas há chances também para mudar e ser transformados. Encare com sinceridade, lidando com cada desdobramento desse traço, desse conceito, desse rótulo, dessa palavra em você, em mim. E aí a quaresma fará sentido. Porque como é o tema que eu dei para esse jejum, é mais de Cristo em nós. Aí nós teremos mais de Cristo em nós em ação, não em palavras. Pois palavras têm feito muitos intelectuais de internet, muitos conhecedores de tudo e poucos praticantes. Sejamos aqueles que vivem verdadeiramente, de modo que sejamos mais do que falamos, sejamos a encarnação do Evangelho de Marcos, um Jesus que faz mais do que fala. E assim eu te garanto, nós teremos uma jornada talvez com algumas indigestões, porque é difícil lidar com aquilo que eu preciso mudar, mas certamente uma jornada de crescimento, uma jornada abençoada. Boa quaresma, aqui começa a nossa estação. Vamos ficar em pé. Nós vamos dar as mãos nesse início de estação, meus irmãos, vamos orar juntos. Fecha aqui o corredor, dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã. Nós vamos orar uns pelos outros, dizendo, Senhor, coloque na nossa mente qual é o ponto que o Senhor quer mudar. Faz isso de coração sincero. Faça isso de coração sincero, porque aquele que sonda o coração e as mentes, Ele só quer nos transformar. Ele só quer nos transformar, para que sejamos mais como Cristo.
menos como a gente mesmo. Então, nesse momento, comece a orar, comece a falar com Ele. Fale, Senhor, qual é a palavra, Senhor? Qual é o conceito? Fale com Ele. Fale, Espírito de Deus, sopra na minha mente. Sim, Senhor, sopra na nossa mente que devemos mudar. Ouve agora o nosso clamor, Senhor, individual de cada um nisso. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Senhor, sopra essa palavra em nosso coração. Sopra através do Teu Espírito que há em movimento e imprima isso na nossa mente para que durante essa quaresma a gente possa lutar por crescimento espiritual. Para que nesses dias que antecedem a festa da ressurreição, possamos crescer no nosso imitar e encarnar a Cristo. Deus, dá coragem para todos nós encararmos mesmo aquilo que já faz anos e anos e anos. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos, porque o Senhor é poderoso. E faz um marco nesse início de estação em nossos corações, para ao chegarmos no domingo da ressurreição, tenhamos aqui, Senhor, ações de graça pelo que o Senhor fez. Pois entregamos a Ti o nosso desejo e a nossa decisão de Te obedecer, rumo à conquista daquilo que o Senhor quer que sejamos. Faz assim, Senhor, e nos dê disciplina, coragem para enfrentar e mudar pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Antes de você se assentar, se abrace, dê o seu carinho, o seu amor. A palavra de ordem é um só item. Um só item, Damares, um só item. Um só item de mudança. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, venham para frente rapidamente. Um só item. Um só item. Aleluia.